Prossiga. Oi. Então, agora eu coloquei para gravar essa nossa conversa, só para a gente ver como que ficou depois, tá? Aí eu mando para você. Tá. Mas aqui, ó, a princípio, nós temos aqui a apostila e temos a foto, né? Então, o que acontece, ó? Antes de entrar na apostila, propriamente dita, e vou falar sobre a malha de pressão, todas as malhas que tem aqui, eu estou usando essa de pressão, que é a primeira delas aí, né? Não adianta eu entrar falando sobre malha de pressão, loop, como é que funciona, o instrumento. Não adianta, porque a ideia é primeiro falar sobre projeto, né? Então, como que a gente vai fazer projeto? Nós vamos ter malha de pressão. Como é que eu faço? Tabela de pressão. Logo depois da malhazinha, você está vendo a tabela aí, ó? Tabela de Na pressão. apostila. Na apostila, logo depois da malhazinha de pressão, tem lá uma tabela de pressão. Tá vendo? Tô vendo. Deixa eu até aumentar um pouco aqui. Opa. Cadê o negócio? Aqui. Então, tabela de pressão. Aí você vai ver aqui que ele tem uma manômetro, pressostat, etc. Pressão geral, né? Aí depois você tá dizendo, ó, que um é sobre quilo por centímetro quadrado, o pressostat PSI, o teu manômetro, não sei o que, bar, transmissor libras por polegada, outra milímetros, tem algumas coisinhas aí. Necessariamente não precisamos seguir isso, mas a gente tem que comentar o negócio, né? Então a ideia é passar para um técnico, para um engenheiro ou para um projetista, um desenhista, seja o que for da área técnica. Olha, a gente vai começar a falar sobre projeto de instrumentação. O que tem no projeto de instrumentação? Tem malha disso, malha daquilo, né? De pressão, de nível, e fala sobre cada uma. Mas antes de falar sobre cada uma, a primeira coisa que eu acho que tem que falar é sobre fluxograma. Você concorda? Concordo. Porque eu vou começar a falar sobre pressão para alguém. Aí fala um monte de coisa de pressão, mas o cara não sabe nem onde usa. Aí se você abrir a foto, abre a foto aí para você, fluxogramas de processo. Abriu? A que veio antes? É. Ela fica no rodapé aí do computador, só você clicar. Achou? Layout de impressão, modo de leitura. A foto lá, a foto do fluxograma processo. Eu sei, foi a primeira que você mandou para mim. Isso. Mas ela está num outro. Está num outro. Está numa outra mensagem que você mandou, né? Tá Então, peraí, então mais pra frente, em vez de usar nela, eu vou usar aqui na apostila mesmo. Vai mais pra frente aí na apostila. Provavelmente, deixa eu ver, 19. Ó, lá na página, deve ser página 23. Página 23, vamos lá. Estou na página 13. Ou é 23 ou é 24, uma das duas. Tem um fluxograma lá. E passei, peraí.
Um que está deitado? Isso, exatamente. Até para mim fica Tá ruim aqui. para enxergar aqui. Mas ó, só para elucidar, bem embaixo dele aí, ele está deitado. Tem um tanquezinho aí com uma malhazinha chegando. Dá para você ver? Como é que eu ponho esse negócio de... Aí não tem jeito, você tem que capturar e tirar uma foto. Sabe fazer Então tá, mas eu captura? tenho essa malha aqui. Essa malha é da onde você tirou essa malha, você lembra? Malha? O quê? Mas não sei Essa que malha. malha, Que malha? essa da página 23 aí. Tá, não, isso aqui foi um projeto que eu fiz para esse aí. Esse é um projeto que eu fiz lá nesse aí. Tá, e o que você quer mostrar ali para mim? Não, o que eu quero comentar é o seguinte: não adianta a gente ir num loop, que nem aquele loopzinho de pressão que a gente viu na frente, sem dizer onde que ele vai pendurar num processo. Então, primeiro a gente tem que falar sobre um fluxograma. O que é um fluxograma? É uma coisa que vai indicar tudo que existe dentro de um processo. Então, eu estou mandando do tanque A para o tanque B através de uma bomba. Aí, o que eu tenho? Eu controlo o nível no tanque A, controlo o nível no tanque B, controlo o fluxo do fluido depois da bomba, controlo a pressão, não sei aonde, sabe? Então, o fluxograma, ele dá uma geral de que controles que o processo te pede. Aí sim que eu vou em cada malha falar. Essa apostila, na minha opinião, ela começou de uma forma errada. Se você for lá na página 2, lá, página 1, página 2, né? No comecinho lá, ela já está falando sobre a vazão, né? Sobre a pressão, a malhazinha. Agora até eu perdi aqui. Deixa eu ver. Tá. Ela está falando sobre a malhazinha de pressão, mas não é bem isso que a gente tem que comentar. Primeiro tem que falar sobre o geral, para depois a gente começar o geral. O que é? O fluxograma. Explicar por que tem que um fluxograma, como é que você enxerga num processo, tudo que você vai ter de controle. Aí sim a gente começar a explicar cada controle. Esse aqui é o de pressão. O de pressão ele é assim, 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 assado. Esse aqui é o de nível. Ele é assim, tem disso, tem daquilo, sabe? Essa que é a ideia. Então a minha questão, eu estou perguntando para você, é assim: se você é uma pessoa que está começando a enxergar a instrumentação agora, você nunca viu. Eu também nunca vi, vamos dizer. Então, quem está nos assistindo nunca viu. Qual a primeira coisa que a gente tem que informar para ele? Que existe um controle de um processo. E esse controle do processo tem um monte de variáveis que a gente vai trabalhar. Mas ele precisa enxergar onde aplica tudo isso. O que é o controle do processo? Ele precisa saber o que é isso. Não adianta eu começar a falar para ele sobre a malha de pressão, os instrumentos que tem, ou como funciona, etc., sem mostrar para ele para que serve, onde que eu estou usando aquilo, por que eu estou usando aquilo. Então, a primeira aula que estou apresentando, que era me apresentar até hoje, mas eu falei, eu bater um papo com o Celso, amanhã eu monto direitinho e a gente conversa para me despachar. Mas a primeira coisa que eu estou montando é sobre fluxograma. Então, sobre fluxograma, eu ia mostrar, é aquela foto que você viu lá, um fluxograma, né? Tá lá na página. Então, só que o fluxograma, ele tem umas peculiaridades, né?
para a gente poder montar. Então você tem que saber, por exemplo, quais são que norma que eu montei isso aí, né? Como que eu identifico, né? Identificar o que é um FIC, o que é um TIC, né? Como é que eu faço isso? TIC 102, o que é isso? Né? É um transmissor, indicador, né? E controlador de temperatura. Mas onde que eu monto isso? Monto aqui, ó, o fluxograma fala que eu estou controlando a temperatura de tal produto em tal lugar. Isso já comecei a falar sobre desenvolvimento de documento. Mas adiante disso, aí a gente começa a explicar as peculiaridades de uma malha. Desde o sinal que se põe, desde como que é feita a transmissão, os melhores tipos de instrumentos. Como você estava citando o caso lá dos tanques da Down lá, os compridão lá, altão, né? Então, daí vem as peculiaridades. Mas antes, como a gente está falando em projeto, né, começando a falar sobre... Você viu que a apostila aí é para fazer projeto. Mas ela não é para apostila para um instrumentista, por exemplo. É para alguém... Então, porque eu vou falar da apostila que eu usei no Senai, que também muita coisa eu não concordava, tá? Ah, tá, não, é Mas eu não podia mudar nada, porque a política do Senai é o seguinte: tem uma equipe para fazer um determinado trabalho. Você pode até sugerir, é o que a gente fazia, mas ficou do mesmo jeito, né? E lá não começava assim o curso de formação inicial e continuada, que é aquele curso de balcão que eles falam, né? Não é o curso técnico, é aquele curso rápido para quem ou está numa obra e precisa conhecer um pouco de instrumentação, para quem nunca viu. O primeiro contato, como você falou, né? Então lá ele explicava o que primeiro? Falava, né, para que serve a instrumentação dentro da indústria, né? E começava a falar sobre os instrumentos. Igual você falou, né? A malha ficava um pouquinho mais depois, mas ele falava também da malha, né? Começava a falar das variáveis. O que é uma pressão? Quais as unidades de pressão? Daí começava a falar dos instrumentos. Vamos supor, um PI. O que é um PI? Né? É mais conhecido como manômetro. Aí a gente tinha que explicar sobre o tagamento da ISA. O que é PI? Por que PI? Né? A primeira letra que aparece é a variável que vai ser medida. Agora, essa variável, ela vai ser só indicação? Ela vai ter transmissão? Se tiver a indicação transmissão, esse PI ele passa a ser um PIT. Então, estou dando assim por cima, uma geral, como é que era lá, né? Em cima disso, porque o pessoal não gosta, Osmar, de muita blá blá blá, entendeu? Eles querem botar a mão daqui. Então, eu falava um pouquinho e o resto eu deixava para ir falar na aula prática também, sabe? Porque se eu ficasse ali só falando, você fica o pessoal, dá licença, quer tomar água, porque vai enchendo o saco também. Não, é fácil. E na hora de começar mesmo ali a calibração, infelizmente o Senai aqui, não sei se tem agora, não tinha o HART mesmo, que a gente está acostumado a usar, que é o configurador. E tinha um negócio bem brinde de doce mesmo, um negócio bem simplinho lá, que dava muito problema de mau contato. O tal de Palm HART, que era da fabricação Smart. Então o problema que eu tive com o Palm HART não era... Primeiro que eu nunca trabalhei com Palm HART, mas também não é difícil. Era problema de mau contato. Problema de qualidade do equipamento. Porque o HART, eu graças a Deus, eu peguei todas as versões do HART no mercado. O 268, o 275, o 375 e o 475, que é o último. Então, se qualquer um desses daí, pode ser que na hora, eu não lembro, mas se eu for mexendo com ele, eu sei o que fazer com ele. E daí, na aula prática, eu explicava o que era um HART. Porque se eu fosse na aula teórica, ficar falando isso aí, nossa, o pessoal ficava pé da vida, né? Isso era uma coisa. Então, nós começamos pela pressão. Depois da pressão, lá aparecia temperatura. Depois apareceu o nível. O mais complexo é a vazão. Por quê?
São muitos sensores de vazão, Omar. Muito. Você tem placa de orifício, você tem orifício de restrição, você tem o medidor máximo, que é mais conhecido como micromotion, você tem o magnético, você tem o anuber, sem contar aquilo que, vamos supor, o avião, por exemplo, ele usa o tubo de pitopa, mas não é um tubo de pitopa simples. Ele tem várias compensações, por causa da variação muito grande de temperatura. Então, você vê, a aula de vazão, não tem como você falar numa aula sobre vazão. São muitos equipamentos de vazão. São muitos elementos primários, vamos dizer assim, né? Diferentes, para você medir vazão. Tem o vórtice. São muitos. Então, foi assim, você direciona o negócio para o projeto. Tudo bem, uma coisa que o pessoal não conhece. Igual eu falei para você, infelizmente, hoje a gente vê aí, o pessoal vai instalar alguma coisa, não tem documento. E se precisar, por exemplo, comprar um outro equipamento, mas qual que é os dados daquele equipamento? Ele não sabe, porque ele vai no arquivo dele, ele não tem documento. Então, essa de documentação, ela caiu muito, Omar. Caiu muito. Não é como na época que você trabalhava na Simão, você tinha a folha de dados, você conhecia todos os detalhes que estavam ali na folha de dados. Para ninguém comprar nada, comprar gato por lebre, vou dizer assim, né? Você tinha tipo de instalação daquele instrumento, você tinha lista de cabo, você tinha o diagrama de processo que está montando, que era um geralzão, né? A faixa que aquele instrumento ia ser calibrado, tudo. Até encaminhamento de cabo o pessoal fazia, esse cabo está saindo do painel, ele vai entrar numa carga. Hoje eles praticamente retiraram isso, né? Eles foram aos poucos tirando, né? Diz que não precisa, porque... É porque a cúpula também, às vezes, eles pensam só em dinheiro, né? Mas esse dinheiro aplicado ali, eu vejo que pode ser um dinheiro revertido no futuro. Foi o que aconteceu no Suzano recentemente. Pegou fogo no bandejamento, perdeu tudo. E aí, vai calcular tudo de novo? Então, se o pessoal tiver aquilo em arquivo, que eu acredito que tem, nossa, metade do trabalho já está resolvido, Omar. Então sabe o que conclusão que eu estou chegando? Eu vou fazendo as apresentações por essa apostila que eu tenho aqui, que vai servir só de referência, né? E a gente criar bate-papo sobre cada... Por exemplo, vamos falar de pressão hoje. Então, que nem esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, você contar alguma coisa. Olha, para pressão é mais utilizado assim, assado. Essa experiência aí, sabe? Que eu acho que isso vai complementar um assunto teórico que eu coloquei. Eu coloquei um assunto teórico, mas alguém que no caso é o Celso, de domínio do campo, do laboratório, da instalação, vai comentar sobre aquele assunto teórico que eu coloquei. E, na verdade, complementando o assunto, que nem agora, né? Eu vou falar sobre o Calha Partial. Eu falei lá, aquele que eu citei. Então, a próxima bate-papo, você dá uma olhadinha lá e vê tudo que você pode acrescentar. E a gente faz esse bate-papo em cima de um documento que eu falei sobre fluxograma. Ou então eu falei sobre a Calha Partial. Vai aparecer aqui na tela mostrando todo o assunto e você ao mesmo tempo já pitacando. Pitacando de assim, olha, onde aqui pode usar assim, é mais comum ser desse jeito. É toda essa sua experiência aí. Porque isso daí é que tem peso. Porque não adianta nada eu pegar e falar um monte de coisa. Olha,
para você montar a identificação de instrumento, vai montar o tag, você tem a primeira de tudo é a variável. Depois é o tipo de ação que ele vai tomar, se ele vai indicar, se ele vai controlar, etc. Né? A variável, qual é? Temperatura, pressão, sei lá o que. Né? Então, tem as 3 funções para você montar um tag. Essa palavra eu vou fazer. Aí eu vou mostrar a malha, aí você vai entrar e falar em cima da malha. Ó, tem assim, assado, tem isso aqui, o que é mais utilizado no mercado é desse jeito, daquele jeito. É sua experiência. O que você acha? Para você ter uma ideia, eu vou falar de nível, né? Hoje as empresas químicas, elas não aceitam mais, quando você vai trabalhar com vaso pressurizado, que você vai medir nível, se você não compensar essa pressão, seu nível dá errado, porque daí você está pressurizando a câmara do instrumento, certo? A tomada de alta pressão. Então, a Dalton Moça Attitude, eu vi que a Monsanto também faz igual. Ela quer que você coloque num instrumento só a compensação. Mas como que é feita essa compensação? Então, lá na Dow, até 2008, 2009, 2010, ali, eles usavam o selo com aquele capilar com glicerina. Agora, imagina o último reator que foi montado lá na resina, que é a 771, ela tem 7 metros de capilar. Agora, imagina o transtorno para você descer com isso daí. Às vezes precisa até de 2, 3 pessoas para tirar isso. Então, hoje, o que acontece? Tanto a Emerson, a Endresshaus, para fazer essa compensação da tomada de baixa, eles chamam de selo de baixa, selo eletrônico. Selo eletrônico. E você pode desligar ele. Você desliga ele, né? E leva só a outra parte para calibrar. Porque aquele rabicho que a gente falava aqui, você tem que levar com tudo para o laboratório. Você não pode tirar dali. Se você tirar dali, porque uma das coisas mais difíceis que tem é você fazer vácuo em selagem desses instrumentos. Aqui no Brasil, Omar, fazer selagem boa, só a Vica consegue fazer. Tem um segredo isso aí, a gente não domina muito isso. Né? Porque se a selagem não for bem feita, você tem erro na medição, além de você ter erro, ele sofre muita variação. Ele está medindo um valor, de repente ele está medindo outro. Porque então, esse selo você tem que ter o vácuo total, ninguém consegue isso. Mas a Vica, ela tem um processo bom lá em Iperó. Eu vou falar de Iperó, não? Sim. Eu sei porque eu já sofri muito com isso aí, né? Você calibrava o instrumento, colocava lá no vidro e estava marcando o teu valor. E a gente via que era esse problema tinha uma bolsa de ar, alguma coisa lá que não te dava o 100%. E outra coisa, aqueles reatores lá da resina, ele faz tem uma linha de produto que é uma mistura de batelada com contínuo. Ao mesmo tempo que ele está reagindo, ele já está transferindo o produto. E o nível não pode variar muito. Mas peraí, o nível não vai variar muito? Como? Se ele tem um agitador, a partir do momento que ele começa a agitar, o que acontece? A parte central, ela sai e vai buscando. Se a sua tomada de nível estiver no centro, vai dar um erro muito grande. Se ela estiver na beirada, também vai dar um erro, só que um vai ser menor, né? Porque tirou o líquido dali, e o outro vai ser bem maior. Então, como a gente fazia? Olha só o trabalhão que era. Ele ficava um dia para levantar a curva de nível do instrumento, em 2 pessoas, com o rádio na mão. Então, era assim, ó. O Micromotion, né, o medidor mágico, ele adicionava, vamos supor, 500 quilos. Qual é o valor do nível agora? Deu 5%. Beleza. A pá já chegou no agitador? O nível já chegou na pá do agitador? Não. Então, a esse nível, a pá não vai pegar. Qual que é o quando chegava lá vamos supor, em 2.000 quilos,
O reator vai até 9.000 quilos lá dentro. Chegava lá em 1.500 quilos, mais ou menos. Quanto que deu agora? O nível? Ah, deu 10%. Tudo isso a gente ia fazer numa tabela. Então agora, liga o agitador. 10 RPM. Quanto que está indicando o nível, esses 1.500 quilos, né? Porque a massa não varia, você agitando. Ah, ele variou tanto, com marca. Por quê? Porque quando o operador ia fazer o produto, ele ia variando as rotações, mas o valor já estava gravado lá, Omar. Ah, quando tem 500 quilos aqui, mesmo estando com 20 RPM, então, tudo isso aí foram experiências que nós fomos adquirindo lá, né? Eu não aprendi isso em nenhum lugar. No lugar que eu fiz isso na minha vida, foi Nadal, mas é um negócio interessante. É um negócio interessante. A gente passava um dia inteiro para levantar a curva de nível de um reator. E levantava. E funcionava bem. Isso daí, fora isso, essa aí mediu o quê? O nível? Para medir o nível mesmo, você agitando, ele não podia variar. Qual que é o sensor? Ele não podia variar, que dava erro. Não, mas qual é o sensor? É série de carga, capacitivo? O sensor do instrumento? É o capacitivo mesmo, o Dipsel. É similar àquele da Smer lá? Oi? É similar ao da Smer, aquela célula capacitiva? Tem as Similar. membranas. Hã? Isso, tem as então, membranas. tem tudo isso. Oi? É esse mesmo, é similar da Smart. Só que a gente usava da Emerson, né? Tá. Mas de um lado é a pressão atmosférica e do outro é a pressão do tanque interna. Exatamente. Por quê? Porque eles tinham medo. Uma vez foi colocado um transmissor de pressão depois do disco de ruptura lá, não. Foi colocado numa parte tão distante. Esse tubo parece que entupiu. Então começou a dar erro no nível lá, o pessoal não sabia o que era, né? Então, a pressão é uma das variáveis que você tem que tomar cuidado com ela, porque diferente da temperatura, isso eu já estou falando na parte de segurança do processo, mas é bom a gente comentar também, né? A pressão é diferente da temperatura, da vazão e do nível. Porque a pressão, ela sobe repentinamente. Não dá tempo do operador fazer nada. A temperatura não, ele corre lá, alguma coisa alterou, ele fecha a válvula, abre a refrigeração, alguma coisa ele faz, né? A pressão não. Por isso que tem que ter um disco de ruptura. Nem válvula de segurança é disco de ruptura. O disco de ruptura, por que o disco de ruptura é caro? O disco de ruptura é caro porque quando você fabrica o disco, você fabrica um lote. Como que você sabe que aquele lote está abrindo com 30 PSI? Isso aí você tem que garantir para o cliente. Você testa uma porcentagem daquele lote, e a partir do momento que você testou naquela pressão, você perdeu o disco, pô. Sim, rompeu. Ele rompeu. É por isso que ele é caro. Você vê aqueles discos de ruptura lá daqueles reatores, tinha disco lá de 10 mil, 15 mil. Por quê? Deu um pico. O medo dos caras é o seguinte: o medo do pessoal de segurança do processo é o seguinte: a pressão ela dá pico de pressão. E o pico de pressão é só o disco de ruptura mesmo que pega. Não tem outro equipamento da válvula de segurança para usar em líquido. Rompeu, ele joga para onde? Atmosfera ou joga para dreno? Ele manda para a atmosfera, não sei se você lembra lá no terraço, aquelas caixas que tinham lá no terraço, caixa de contenção. Na resina tem umas caixas de contenção, ele joga lá para cima. Ele joga, aí ele não começa outro lote. Eles vão saber por que será que estourou o disco. Algum problema teve no processo. Entendi. Principalmente os produtos novos. Eles vão fazer uma pesquisa para ver se descobre o porquê que estourou o disco de ruptura. Né? E outra coisa, eu não sei se você também sabe, isso aí é um negócio mais de mecânica.
o agitador, ele gira ali na 30, 40, 60 RPM e não pode vazar nada para fora, né? Por isso é o cálculo de vórtice, né? Porque é por causa do... para ele não transbordar, né? Então, mas aí entra aquela história, entra o tal do selo mecânico, se você domina selo mecânico. Como é que é o selo mecânico? O selo mecânico, ele tem duas partes. Uma parte que fica fixa no reator e outra parte que fica no eixo. Só que essa parte que fica no eixo, o contato entre essas duas partes é um carvão lá, que eu não sei que modelo que tem esse carvão, fica girando um em cima do outro e não deixa passar nada, mesmo com pressão. É uma outra coisa caríssima. É uma outra coisa caríssima que tem no reator. Não só o custo dele, Omar, mas também a troca desse equipamento. Eu acompanhava isso daí. Quando dá problema no selo mecânico, isso coisa de 10 anos atrás, quando eu estava por lá, a John Crane cobrava a média de 30 mil reais só para reparar o selo mecânico. Agora, os mecânicos trabalham bastante, porque eles têm que soltar o eixo da ponta do motor, descer o eixo, né? Desacoplar ali, trocar o selo mecânico, a caixa, aí subiu o eixo novamente. Era trabalho, sabe? Muito trabalho. Então, todos esses detalhes, assim, não é da instrumentação, mas é interessante o pessoal saber, né? E faz parte. Tem uma série de princípios que a gente utiliza, faz no projeto, especifica, mas na hora que você vai fazer a manutenção ou a instalação disso, tem uma cadeia de envolvimento grande, né? O cara fala, mas o que tem a ver com instrumentação? Tem a ver o seguinte, tem instrumento lá para medir nível desse selo, não pode abaixar, esse selo não pode falhar, a refrigeração desse selo não pode falhar. Tem instrumentação também, muito pouca, mas tem. E outra coisa, a pior coisa que tem é você estar do lado do equipamento, mas você não sabe. Às vezes você está perto de uma bomba ali, apesar que não adianta nada esse negócio explodir, né? Mas você está do lado do equipamento, uma hora ele pode explodir, né? Por isso que tem que ter tudo bem feito, né? O disco de ruptura, ele tem um prazo, a operação tem que parar o reator, porque o pessoal está limpando, porque ele também incrusta, né? Esse selo mecânico, igual eu falei para você, o nível do selo mecânico não pode abaixar, porque ele tem uma refrigeração. Essa água ela tem que ter uma pressão, então ele tem um pressostato ali, também tem que ser calibrado, não pode furar isso aí. Tem todos esses detalhes, então a instrumentação está ali. Isso aí coloca na cabeça da pessoa que vai fazer o serviço que não importa se é um pressostato ou se é uma macromotion, o negócio tem que funcionar. Funcionar bem. E outra coisa, né? Fora tudo isso, depende também muito do ambiente que você trabalha também, né? Por exemplo, quando a gente pensa, está falando do reator, que você tem que abrir a caixa de selagem, você tem que abaixar o eixo, etc. Só que daí, de repente, você está num lugar de uma atmosfera explosiva, ou você está num lugar que é extremamente sujo, e tem uma série de outros fatores que o camarada, quando vai especificar algum instrumento para fazer uma determinada medição, ele tem que considerar também, né? Além do fator de precisão, que é o que você comentou até agora, você ainda tem o fator de instalativo da coisa, né? O cara tem que pensar tudo que está envolvendo o negócio, né? Não sei se... Outra coisa, você falou uma coisa muito importante, a parte de instalação, né? A Dow, por exemplo, ela proibiu você passar fita isolante em cabo de instalação
para o prensa-cabo ficar bem apertado. O prensa-cabo lá, isso aí é norma lá. Você tem que, ele tem que prensar sem fita isolante e sem fita teflon na rosca. Ou seja, o CBB tem que estar justinho. A rosca ela tem que ser cônica, tem que estar bem apertada, né? Para não deixar entrar água ali. E o prensa-cabo também para não deixar entrar água, gás ali dentro. Aí você fala, mas... por quê? Porque o CIS... Não sei se você já teve treinamento sobre CIS, não? Sim. Eu tive um treinamento na DAO sobre CIS, né? Não, eu aprendi, né? Aprendi lá na USP, mas nunca trabalhei. Sistema instrumentado de segurança. Não é ainda nesse passo, não é nesse ponto do curso, mas vamos falar sobre ele. O CIS é o seguinte, Sistema Instrumentado de Segurança. Por que surgiu essa ideia do CIS? Porque no passado, quando dava uma pane no sistema, o operador não sabia o que fazer, porque o que eu faço agora, para onde que eu vou, abandono tudo, vou embora. Então, o CIS é feito RASOP, né, que você já fez RASOP, né, análise de segurança de operação. Em cima do RASOP, eles vão estudar o que vai ser o CIS. Aí eles colocam um tal de SIL 1, SIL 2, SIL 3, o que é SIL com S? É Safety Integrated Level, é o nível de integridade e segurança daquele equipamento que faz parte de um sistema chamado CIS. O SIL 3, vou falar para você, ele pode operar até, acho que 100 mil vezes ele pode dar uma falha. O SIL 4, ele pode operar até 1 milhão de vezes para dar uma falha. Aí, me parece que o SIL 4 é usado em usina atômica. Você vê a responsabilidade que é do equipamento. E o SIL 3 pode ser usado em caldeiras, processos químicos. Então, dentro dessa filosofia, o CIS, vamos falar o seguinte, lá no reator da agrícola, o reator 1 ou o reator 2, se acabar a energia, Omar, o pessoal sabe que vai ficar parado um certo tempo ali o agitador. Mas por que não coloca gerador? Não coloca porque eles acham que não há necessidade daquele momento ter agitador. Existe parte ali que você tem que agitar, que nem os tanques de pasto lá. Se você não continuar agitando, ele vira uma forra dentro do tanque, você não tem mais. Mas no reator, não. Aí o que acontece? Quando acaba a energia, bloqueia todas as válvulas de entrada. Quando começa a voltar a energia, o próprio CIS se encarrega de fazer a curva de início de rotação. Ou seja, porque não pode o retorno com a do velocidade máxima. Não pode agitar de uma vez com a velocidade máxima. Então ele gira um certo tempo numa velocidade e para. Aí ele sobe um pouco, tudo automático, tá? O operador não pode pôr a mão nisso aí. Então, o CIS ele faz isso. Mas era um processo que antes do CIS era feito pela sensibilidade do operador, né? Sensibilidade do operador que no pânico ele perdia essa sensibilidade, entendeu? Sim, exato. Então tem tudo isso que a gente pode... O CIS, ele colocou muitas coisas no caminho aí que é interessante. Eu vou falar uma delas também. Chave de nível. Chave de nível que é para CIS não é mais só contato, Omar. Antigamente você tinha um contato se a chave atuou ou não. Mas eles viram que poderia dar um curto no meio do caminho e matar essa informação. Apesar que, dependendo do curto, ele queima algum fusível lá de alimentação. Mas se não queimasse o fusível, ele matava a informação da chave de nível. Então, hoje é assim. A chave de nível funcionando normal, ela manda 16 mA. A chave de nível com problema, ela manda 8 mA só. Então, se der alguma pane de fiação aí, que não for entre esses dois valores, o sistema sabe que está com problema. O sistema sabe que está com problema. Então, a gente está no nível, né?
falando de nível, a gente também, quando a gente chegar no nível, for falar chave de nível, vamos dar essa explicação. O porquê que apareceram essa chave de nível que não é mais com contato, é com corrente. E por que corrente? Porque ela tem 2 níveis de corrente, normal e falha. Mas, assim, igual falei para você, até o finalzinho do mês ainda vou fazer essa fisioterapia. Infelizmente, Omar, eu dependo do CIS, né? Do SUS. E o meu ultrassom só vai sair o ano que vem, porque eu estou com suspeita de rompimento de um tendão no ombro aqui, né? Entendi. Mas a fisioterapia, ela faz um paliativo, né? E eu tenho que fazer. E eu sei que a gente não prometeu, né, não falar sobre política, mas eu estava vendo o fundo partidário que os partidos de Jacareí receberam, né? Então, só falar rapidinho, o Hamilton foi o que pegou mais, 560 mil. Marco Aurélio parece que foi 260. Maurício Raca, até o Maurício Raca recebeu, né, que ele é do PRTB agora. Mas a jogada é tudo jogada, porque veja bem o Arildo, por exemplo. O Arildo é vereador em 2 mandatos. Eu acho que ele fez assim um estudo, ele viu que ele não ia ser reeleito. Ele está se candidatando a prefeito, mesmo não tendo condições de ganhar como prefeito. Pelo PTB que Jacareí, mas ele deve pegar alguma parte desse fundo partidário. Vai resgatar alguma coisa. Então, já que eu não vou ganhar 4 anos, deixa eu ganhar pelo menos um mês da eleição, né? Aí eles pegam uma parte que é dele, o dinheiro vai para ele comandar. Mas então, Omar, é assim, à medida que a gente for desenrolando aqui, vão aparecendo as coisas, né? Beleza. A gente vai colocando. Eu coloco tudo que eu já, muita coisa que eu já passei, assim, né, que dá para melhorar. Esse bate-papo nosso aqui está gravado. Eu vou mandar essa gravação para você. Você dá uma analisada, mais ou menos, como que é o sistema. Se você tem que melhorar seu sistema de luz aí, como é que você vai ter que se organizar para já ter tudo fácil na tela, facinho para bater papo. Enquanto eu vou me organizar para lá de cá também. Mas eu acho que, não sei se porque lá na cozinha, eu estou na sala agora, né? Na frente do computador aqui. Eu não sei se é a tela do computador que escureceu aqui, sabe? E a luz lá onde você estava melhor. Então, só para você ter a minha uma voz ideia, também, eu tenho os marcadores coloquiais eu vou ter que evitar, né? Melhorar a voz também. Não, essas coisas aí, com o tempo a gente vai, sabe? Mas eu vou mandar para você a gravação, aí você dá uma analisada. Por exemplo, já tem um monte de coisa para você ver, hein? O nível, o borbulhador, dá uma olhada na apostila, e agora eu vou mandar o filminho para você se autoanalisar. Então, Omar, mas assim, eu estava falando sobre nível, né? Sim. Tem a medição, o controle e tem a parte de segurança do nível, né? Chave de nível é segurança. Sim. Mas você precisa ter ela, né? Sim. Porque se alguma coisa falhar, é o seu fundo de garantia ali, né? É a sua segurança mesmo, né? Por isso que eu comentei com você, primeiro, na primeira apresentação vai ser um fluxograma. E falar alguma coisa em cima, certo? Eu vou mostrar um fluxograma, falar o que tem. Aí eu faço toda a apresentação aqui e jogo o filminho para o pessoal ver. Em seguida, nós vamos pegar aqui esse filminho que eu fiz, sobre uma parte de documentação, e vai ter nosso bate-papo. Você dando pitaco ao Omar aqui, tá vendo? Você colocou aqui o visor de nível, você fez o controle de nível, mas olha, eu acho que aqui, dependendo do processo, o que é o produto, sei lá, tem que ter uma chave de nível. Tem que ter um intertravamento com a bomba. Tem que ter não sei o quê, sabe? Essa daí vai ser a parte verbal daquilo que foi apresentado em papel, em documento. Então, aí não fica naquela situação que você falou do Senai, que só fica no papel e não entra na prática. Aqui não, a gente vai fazer
apresentação de papel rápida e depois um bate-papo desse nível aí, que é uma troca de ideia. E principalmente uma exposição de alguém que tem experiência naquilo que a gente está comentando, né? Esse que eu acho que é o legal. Agora, esse bate-papo com você, eu aprendi um monte de coisa. Mas assim, eu acho que é uma troca de ideia, porque você trabalhou em projeto de instrumentação, a sua formação é mecânica. Então, quando for para dar alguma informação sobre mecânica, eu garanto que você vai falar. Eu vou dar um outro exemplo para você. Lá dentro do site DAO, ROM, DAO, Corteva, eles aboliram. Eu não sei se você é mecânico, talvez você já sabia isso bem antes do que eu, né? Eles aboliram o parafuso sextavado com cabeça. Sabe por causa do quê ou não? Os flanges. Porque ele pode se exalhar depois de apertado. Então, hoje é só parafuso estojo. E é um detalhe muito importante a gente passar. Por quê? O parafuso estojo não tem jeito. O estojo não tem como. Ele vai trabalhar aquele corpo em tração, mas o cisalhamento só se for de rosca. E ele é perceptível. Agora, o cisalhamento da cabeça Allen, você vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Se você não perceber, você já arrancou a cabeça e... É um detalhe que eu aprendi lá. Aprendi dessa última vez que eu fui lá. Aprendi dessa última vez, mas aí, essas coisas, a gente, quando for fazer a instalação do instrumento, a gente pode falar também, você falou da instalação. Hoje existe prensa acaba a prova de explosão. Né? Antigamente você tinha que usar aqueles flexíveis, unidade seladora, né? Então hoje já não precisa mais. Né? No caso de instrumento, no caso de motores, parece que tem locais aí também que você não precisa usar mais unidade seladora. Mesmo a área sendo explosiva. O motor, sim, a caixa do motor à prova de explosão é diferente da caixa do motor que na prova de explosão. Se você bater o olho na caixa do motor, você já sabe, né? Motor que tem 8 parafusos é a prova de explosão. O motor com 4 parafusos ali, 4 tirantes, não é a prova de explosão. Não. Entendi. Porque é o seguinte, por causa da potência... Porque qual que é a diferença? A prova de explosão, ele tem que conter uma explosão dentro dele. Agora, o instrumento, ele já pode ter uma instalação para não deixar gerar faísca dentro dele. Ele não deixar entrar nenhum tipo de produto químico dentro dele. Coisa parecida que possa danificar, né? Pode danificar. Então, uma parte que as instalações antigas eram assim, não existe um tipo de instalação. Lá na DAO mesmo, um serviço lá que eu não vou falar em nome, né, porque a empresa instalou. Quando eles foram ver, Omar, na hora de instalar os transmissores de nível, inclusive eles vieram me consultar lá, a rosca do instrumento ali, da parte elétrica, onde entra os cabos, era 20 milímetros gás. Eles compraram tudo prensa-cabo de 3/4, meia polegada. Aí sabe qual a gambiarra que eles fizeram? Eles compraram uns cocinetes, e abriram. E tentaram adaptar a rosca. Mas não deu certo, e largaram tudo lá. Agora, por que foi aceito isso aí? Foi aceito porque não existia uma política lá dentro para liberar o equipamento quando ele tivesse totalmente instalado, totalmente seguro e todo mundo conhecendo a malha de controle, para que serve isso, para que serve aquilo. O tal do EHS Review de entrada, de entrega do projeto. Isso aí não tinha, não sei se vai ter um dia lá. Deixa eu tocar num outro assunto agora, só para a gente finalizar, que eu acho que até que para o nosso ensaio inicial está muito bom. Eu estou vendo na minha telinha aqui, a minha imagem está bem clara aí. Tá? Está bem claro. A sua não está. A sua não está. Porque tem hora que escurece, mas você fala para baixo assim, né? Aí, ó. Então, eu acho que você vai ter que arrumar para você um sisteminha para uma lâmpada aí na sua frente aí.
Aí, ó, agora tá claro. É, eu preciso fazer também, Omar, ver se eu consigo arrumar. É lógico que a gente não fala com as mãos, mas você com a mão presa, que eu estou segurando, arrumar um suportinho para colocar na minha frente, regulo aí, que tem hoje, né? Ah, não, um Você vai ajudar grande. Você lembra que eu mostrei pra você aquele tubo meu? Aham. Então, eu... Peraí. Ei, Lu. Lembra? Olha lá. Lembro. Então, um pedacinho de tubo que você tiver, você já faz ele. Já põe ele aqui, ó. Não dá nem pra ver, ó. Tá bem na minha frente, ó. Já põe aqui, já fica a câmerazinha de beleza. Mas o principal é a iluminação, viu? E para iluminação, eu estava vendo uns negócios, não sei se você já viu, que o cara faz com vela de carro. Ele faz uma bobininha na madeirinha e põe uma lâmpada. Já viu isso aí? Não, você passou, mas eu não cheguei a ver, porque você passou bastante coisa aí. Então, eu vou, se eu lembrar, eu já mando para você, que dá para você fazer em casa mesmo, sem ter nenhuma tomada, nada. Você só faz de um pedacinho de madeira, tem que ter um pluguezinho para a lâmpada, né? É igual se fosse uma extensão. Tem um pluguezinho para a lâmpada, e um soquetezinho, né? E tem que ter uma bobina. Só uma bobina. Essa bobina acende a lâmpada sem energia, é a própria bobina. E um imã, tem que ter um imã. Imã é fácil. Omar. Mas só para finalizar, o que aconteceu na Corteva lá? Eles conseguiram melhorar a parte de... Iluminação agora está 10. de instrumentos, né? A parte de segurança de processo. Uhum. Então, não tinha naqueles reatores da Corteva chave de nível. Hoje tem. Uhum. Se caso der alguma pane lá, a chave de nível vai atuar. Investiram bastante em sensores, vazamento de CS2, vazamento de nitrogênio também, né? Uhum. Agora, por que tudo isso? Pelo que eu sei, quando você investe bastante em equipamento na sua planta química, o valor do seu seguro diminui bastante. Essa que é a técnica, a vantagem de você ter bastante coisa instalada, porque o perito do seguro, o cara que vai olhar as coisas lá, ele vê tudo isso. Ah, mas você não tem nada aqui. Se você colocar alarme, quanto mais controle... Você não tem nada de instalado de segurança, ele não quer pagar um seguro alto numa planta perigosa? Exatamente. Tem tudo isso. É verdade. Bom, isso aí, mas é um assunto interessante também, né? Então, a gente vai aparecendo. Outra coisa que eu também não domino 100% é a parte de instalação, a prova de instalação em geral, instalações em plantas químicas, por exemplo. Sim. É um negócio muito sério isso aí, né? Bastante. Uhum. É muito sério. E outra coisa, quem vai instalar o equipamento no campo, ele tem que ter a seguinte consciência. Essas roscas, por ser rosca muito fina, e acontece, de alumínio, acontece dessa rosca que estava lá. E o cidadão não avisa ninguém sobre isso, ele deixa a rosca meia boca lá. Aí começa a entrar água, começa a entrar gás no produto ali da reação. Isso aí não pode acontecer. Eu falei do parafuso, Omar, eu falei do parafuso cisalhar, né? Hoje é só parafuso estojo que pode usar lá. Outra coisa também que o pessoal tem que ter consciência é o seguinte, é usar o tipo de junta correto. Sim, é verdade. Então, cada instalação, cada produto, você vê amônia, por exemplo, amônia usa uma junta que só é usada com amônia. Se você colocar uma outra junta lá, você pode danificar tudo. Uma grafitada que usa para vapor, sei lá. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei nessa parada da Monsanto, para gente quem fechou os instrumentos, porque nós tiramos, calibramos, mas nós não fechamos o instrumento, nós não demos torque final. Por quê? Precisava do inspetor de qualidade, que eles falam, esse pessoal que faz medida de espessura, esse cara que liberava a instalação. E eu achei correto isso aí.
Isso é do ele ia ver a junta, se era a junta correta lá na amônia. Ele ia acompanhar o torque, o cara ia dar, né? O mecânico ia dar. Então lá eles tiveram essa precaução. Porque depois que está instalado, Omar, é mais difícil, você sabe disso. Né? Daí aquela cobrança. Só vai achar o problema depois que acontecer. Igual, fazendo um paralelo, meu cunhado ele tem um Fiesta que está parado aqui faz mais de anos, uns 3 anos. Eu tenho um primo, filho do meu primo, ele trabalha numa oficina mecânica aqui em Jacareí e ele vem final de semana fazer aqui. Né? Então esse final de semana foi quando funcionou o motor depois de 3 anos. Então meu primo teve que trocar os 4 bicos injetores, trocar a bomba de gasolina. E ele viu que o tubo que sai pro escapamento estava totalmente entupido. Ele também tirou, deu a partida. No que deu a partida, apareceu mais coisa. O cano que vem lá do tanque de combustível estava furado também, mas isso é debaixo do carro. Aí ele cobrou mais um pouco e funcionou. Só que agora, funcionou, beleza, tudo, que ele fez tudo entre sábado e domingo, vai começar a acontecer. O meu cunhado já sabe disso. Então agora viu também que o alternador não está carregando a bateria. Uma coisa e ele vai mexendo na outra. E meu primo já falou para ele, à medida que você for rodando com esse carro, vão aparecer as coisas. Então é assim, a gente trocando ideia aqui, igual a gente está fazendo, né? E trocando também informações, eu tiro minhas dúvidas com você, o que eu souber também eu passo para você. E sempre com aquela filosofia, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, não, Marco? E uma coisa legal que você falou, acabou de falar. Você acabou de eu sempre falar para as pessoas. Para a gente que quando está batendo papo e tentando passar uma informação para alguém, uma coisa legal é isso aí. Similaridades. Você falou do carro aí. Outra coisa que eu falava lá, né, quando dava espaço para me falar, né? Um grupo é igual a nossa mão. Você já meditou sobre isso? Os dedos da nossa mão, é diferente um do outro. E por ele ser diferente, é que a mão funciona bem. Você já pensou nisso? Porque se o dedo fosse igual, a mão não funcionava bem, pô. Presta atenção para você ver. Tudo no mesmo comprimento. Então, você tem uma formação, eu tenho outra. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, mas é assim. Mas todo mundo é importante. O objetivo todo mundo é importante. Eu não sei se você já ouviu falar da história daquele Charles Pumpley, um piloto da Força Aérea Americana que serviu os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Você já viu? Você rodou muito tempo no WhatsApp. É o seguinte, esse piloto, ele foi abatido pelo vietnamitas, mas ele saiu pelo piloto automático, né? O avião caiu, mas ele sobreviveu. Ficou 6 anos preso no Vietnã, esse cidadão. Aí o que aconteceu? Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele voltou como herói de guerra. Colocaram várias medalhas no peito dele e fizeram o Charles Pumpley andar pelos Estados Unidos para mostrar para a juventude a vantagem de você ser um americano herói. Ele andava fazendo as palestras dele. Olha, eu fiquei preso, mas eu sou um herói dos Estados Unidos porque eu fui combater em nome dos americanos. Aí um dia, rapaz, ele foi entrar numa palestra, Omar, um cidadão parou ele falou, você lembra de mim, ô seu Charles? O cara perguntando para ele, né? Falou, eu já vi você, rapaz, mas eu não sei quem é você, não. Não, eu trabalhava no porta-aviões. Eu era um marinheiro recém-formado e eu trabalhava no porta-aviões. Ah, é? Mas o que você está fazendo aqui? Não, eu só quero falar o seguinte, se você está vivo hoje, você deve a mim. Fala, mas eu não sabia. Não sabia? Todo dia, quando você chegava, e os outros pilotos também, eu abria e dobrava o seu paraquedas corretamente. Então, tem coisas que as pessoas não dão valor, Omar, e nem sabem também que alguém está fazendo a coisa por ela, né? E foi assim que aconteceu. Aí ele começou a falar do rapaz, sabe? Ele falou, não, ele tem razão, ele salvou minha vida. Na palestra dele, ele começou a acrescentar esse assunto. Acrescentou esse assunto. Então, a gente nunca pode dizer que sabe tudo e que nunca vai aprender algo, né? A gente sempre aprende, né? Inclusive, nesse bate-papo da
da fluxograma, eu estou começando, eu achei um artigo aqui de instrumentação de um cara aí. Eu vou citar ele. Nossa, aqui é apostila. Esse exemplo aqui eu estou tirando de uma apostila que eu gostei muito, de fulano de tal. Porque você tem que falar, sabe? No portal eu uso muito isso. Às vezes eu pego lá, eu tenho uma amiga aqui que é lá da FATEC, a Glaziella. Ela sempre tem algumas coisas, principalmente da área de meio ambiente, mas eu acho legal, daí eu ponho no portal. Mas quando eu vejo a mensagem dela, ela assim, esse aqui vai pro portal. Avisa ela. Achei muito legal. E quando eu ponho no portal, só se não eu esqueci alguma coisa, mas eu cito, ó, esse aqui é da amiga Graziele da FATEC. Então, uma mão lava a outra. É isso aí. Beleza, outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, e não é uma coisa que enche linguiça, é o seguinte, a tecnologia, ela ajuda a gente pra caramba, né? Muito, né? Uhum. E a gente sabe disso, do exemplo lá da máquina de papel. Mas quando você não tem do seu lado algo que alguém esqueceu de levar, se você conhece o fundamento, você executa o trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acompanhei muito troca de bomba de poço artesiano lá na Roma. Uhum. É um trabalho aquele negócio, Sim. porque são 14 tubos de 6 metros, cada um de 4 polegadas. É um tubo atrás do outro, a bomba fica lá na O ponta. poço tem um comprimento único, né? De cada E aquele poço tem pessoal ali usa aqueles grifão de corrente para soltar um tubo do outro. E é uma coisa que você tem que fazer anualmente, tirar a bomba, porque aquela água que tem lá por baixo, Omar, ela tem muita sílica, isso aí apodrece o galvanizado. Sim. E se apodrecer na ponta, você perdeu a bomba. A bomba vai ficar o resto da vida naquele lençol freático. E o que eles têm que fazer? Eles têm que medir qual é a altura do seu lençol freático. E ele tem uma trena, e essa trena, ele vai descendo, ela tem um sensorzinho na ponta. Quando ela toca na água, então você sabe qual a altura do seu lençol. Porque a bomba, ela entra uns 15, 20 metros para dentro do lençol. Mas você Aí o sabe rapaz que falou, o P igual a OH define isso, né? Aí eu falei, o rapaz falou assim, nossa, eu esqueci a trena. E eu precisava tirar essa informação, porque agora nós vamos descer com a bomba. Eu falei para ele, não precisa. Eu meço essa distância aqui dessa água, porque dá para você ver a água lá, certo? Sim. Porque a bomba, ela entra dentro de um tubo de 8 polegadas, fica em volta dela, né? Sim. E você olha, você precisa de água lá embaixo. Uhum. Eu falei pro rapaz, não pode deixar que eu vou medir essa água aí. Mas como? Aí eu lembrei do quê? Movimento, isso é coisa do segundo grau, tá? Uhum. Movimento da queda livre. Delta S é igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Sim. Eu medi o tempo, eu cronometrei, eu derrubei ali. A pedra lá embaixo. Na hora que ela bateu lá, eu cronometrei, rapaz. Aí deu o valor que ele esperava. Eu falei, nossa, como é que você sabe disso? Eu falei, é que eu era muito CDF, eu falei para ele, quando eu estudava as coisas eu queria saber mesmo. Quer dizer, eu não, a nossa época era diferente, né? É por Essa isso é que às vezes... lembra aquela velocidade do som, o tiro do revólver, é mais ou menos por aí. Mas é assim, nem tudo você pode... Nem tudo você resolve pela tecnologia. Tem coisa que você sabe um método lá que vai resolver, é importante isso aí, né? Mas a tecnologia, ela realmente nos ajuda muito. Então, mas Então, um exemplo que eu dou muito quando eu estou falando de tubulação é exatamente esse aí. Inclusive lá na FATEC eu fiz umas 3 apresentações sobre lençol freático, né? Águas subterrâneas. E uma das coisas que eu falei, a turma não sabia, foi assim, ó, o principal instrumento de qualquer bomba é o manômetro dela. Então, se você está num poço, você está passando em frente a uma bomba de poço artesiano, você vê lá o manômetro. Se o manômetro estiver indicando lá, vamos dizer, 7 quilos, com certeza você tem o lençol freático está a 70 metros de profundidade. Cada 10 quilos de coluna d'água, você tem 1 quilo de pressão. Se o manômetro está ali, está nessa faixa.
70 metros. Então você pode trazer 80 de tubo aí, porque é por aí. Mas tá bom, Tomar. Amanhã a gente... Continua. Amanhã é quarta. A gente continua nesse horário. Aí você dá uma ligada para mim. Isso. Eu vou dar uma estudada aqui para ver sobre esse negócio de aparecer na tela para você também, o que a gente está conversando. Aí fica até mais fácil, beleza? Omar, o seu sistema aí dá para montar tudo, mas não tem como colocar animação, né? O cara enchendo, vamos supor, um tanque, você ligando um agitador. Tem como? Tem, mas eu não sei mexer direito não. Tem o CATIA. No CATIA eu consigo fazer algumas coisas. Mas eu tá acho bom, mas eu acho difícil. que por enquanto tá bom assim. Tá. Mas é uma boa. A A gente vai melhorando. E eu quero ver que depois eu quero passar para o meu amigo que é boliviano e para o outro que é do Panamá, tá? Não, com certeza. Eu vou te mandar essa gravação, beleza? Beleza. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite.